Essa aqui é a primeira vez que eu tinha fumado, eu tô muito nervoso, nunca fiquei frente a frente com uma câmera. Gustavo nasceu, eu tinha 36 anos, já tinha outro filho, e foi uma surpresa porque nós imaginávamos que seria uma criança tão tranquila quanto o meu outro filho, o Gabriel, e o Gustavo chorava muito quando era muito pequeno, e nós não entendíamos, e ele demorou muito para falar. Por volta de 3 anos eu já desconfiava de alguma coisa, fizemos ressonância magnética, fizemos vários exames neurológicos e nada foi detectado. Até que, com todos os exames e mais esse olhar clínico, né, dos profissionais que atenderam, começou a se suspeitar de várias síndromes. Desde pequeno, para ser sincero, eu e minha mãe não fazíamos mínima ideia que eu tinha esse problema de autismo, a gente não fazia mínima ideia mesmo. A gente só descobriu só depois do 4º, do 5º psicólogo, não foi fácil. Depois do 5º ou 6º psicólogo não foi nada fácil. O primeiro diagnóstico de um autismo clássico, o segundo diagnóstico da síndrome de Asperger, depois esquizofrenia, mais tarde ele teve um diagnóstico de síndrome semântico-pragmática e daí síndrome de Savant, desarmonia evolutiva. Então, na realidade foram vários diagnósticos, são diagnósticos muito parecidos, porém eles acabavam por confundir a gente, né? Então, a grande maioria dos profissionais dizia, olha, como você é psicóloga, você enxerga coisas aí que nós não estamos enxergando. Então, talvez você tivesse que olhar o seu filho mais como mãe, porque você está exagerando. Então, era um pouco da crítica que eu recebia, era que eu exagerava nesse olhar. Mas um menino que aos 3 anos tinha dificuldade de socialização, não tinha medo do perigo, atravessava uma rua sem reticência. Um menino que na escola ele tinha alguns grupinhos, se todos os meninos corressem, ele corria, mas ele saía no meio do jogo, ele não levava o jogo até o final. Ele tem dificuldades na função executiva, ou seja, de planejamento. Eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Então, por exemplo, um comando para o Gustavo tem que ser 1 ou 2. Se eu digo, Gu, vai até seu quarto, abre a gaveta do lado direito e pega a camiseta tal. Camiseta não vem. No máximo, ele vai até o quarto e vai abrir a gaveta do lado direito. Então, as ordens têm que ser dadas de forma direta e breves. Mas uma coisa que eu não tenho me vergonhar é que eu sei que as pessoas dizem que olham pro cara e dizem que o cara é meio tonto porque ele gosta de desenhos. Eu falei, e daí? Tem alguns atores que são famosos e gostam de desenho. Por exemplo, o senhor Disney, ele faleceu há anos, mas ele era maior fã de desenhos. E eu admiro muito o trabalho desse cara. Admiro o Timon. Então, e quem sabe eu posso até ser um desenhista, mas ainda não chego nem aos pés dele. O cara é profissional, ele tira de letra. Os autistas são mais recatados. Então, a família do autista também fica um pouco recatada. Ela não sabe como lidar com a situação, porque o filho corre, de repente ele para, ele grita, ele tem movimentos estereotipados, não é o caso do Gustavo, mas enfim, são várias situações aí que foram bastante difíceis. Eu me revejo como criança por dentro ainda. E quando eu vejo com alguém criando com animação, com criatividade, ainda ficou com aquele brilho de uau, isso é incrível, os jeitos que fazem, a criatividade, o estilo de desenhar, eu sou ainda um amador perto deles. Então, isso é uma abstração legal, isso é uma condição de evolução no desenvolvimento dele, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, né? Nas questões escolares. Isso tudo foi muito difícil, então ele foi o ensino fundamental, o ensino médio, eu realmente precisei ir às escolas e ajudar os professores a como elaborar uma avaliação, porque você vai descrever sobre todas as peripécias aí do descobrimento do Brasil, quando você pode dizer que o Brasil foi descoberto em 1500 e foi descoberto pelos portugueses.
O que é que nós temos retido na nossa memória? Nós não temos tantas coisas, e exigir do Gustavo que ele tenha muitas coisas retidas é perda de tempo. Ele aprende o necessário, então precisa realmente focar. Nisso, às vezes nem sei, eu nem sei o que passa pela cabeça dela, não sei o que ela pensa, essas coisas. Mas ela quer que eu tento fazer, ela quer que eu faça mais de uma coisa o tempo todo, em vez de me concentrar só uma. As grandes dificuldades foram na socialização, numa fala um pouco infantilizada, que hoje já toma um vulto de adulto, né? Mas mais da socialização, o olhar nos olhos e a percepção dos sentimentos. Eu tive que ensiná-lo o que é estar bravo. Por exemplo, Gustavo, eu não gostei do que você fez. Não? Não, Gustavo, eu não gostei. Olha, quando eu não gostar, eu vou franzir a minha testa. Ah, está bem. Então, numa outra vez, eu franzia a testa e ele falava, minha mãe está muito brava. Se eu ficasse brava e por acaso não franzisse a testa, ele continuava fazendo a coisa errada. Eu falava, Gustavo, você não percebeu que eu estou brava? Não, mãe, você não franziu a testa ainda. Então, ele espera alguns comandos para poder reagir. Então, as grandes dificuldades são essas: socialização, comunicação. Às vezes, quando eu fico sozinho, eu tento pensar um pouco. Às vezes eu tento meditar um pouco para eu poder me acalmar. E quando eu fico calmo, minhas duas consciências se dividem para ver qual lado eu escolho. Às vezes eu tento ver que eu quero me cobrir do mundo, de tanta esquisitice. Orgulho. Eu fico até emocionada, porque ter orgulho do Gustavo é algo do dia a dia. A cada dia o Gustavo traz uma satisfação, um motivo maior para me sentir orgulhosa desse garoto. Porque ele luta, ele tem as dificuldades dele, ele é bem malandro quando quer, mas ele sabe que ele tem dificuldade e ele tenta consertar essas dificuldades. Então, enquanto mãe, nós já somos orgulhosos de todos os filhos. Mas enquanto mãe de um autista que poderia trazer muitas dificuldades para a minha vida, o Gustavo, na realidade, ele vem me trazer felicidade, ele vem me trazer um olhar agradecendo a Deus pelo filho que eu tenho.